tudo que a mídia japonesa está dizendo sobre a morte de Amanda Borges da Silva. O caso da brasileira Amanda Borges da Silva, de 30 anos, natural de Caldazinha, em Goiás, está tendo uma enorme repercussão no Brasil, com a cobertura de grandes veículos como a CNN. Mas aqui no Japão a abordagem é diferente. A imprensa local está tratando o caso com muita cautela. Essa que você vai ver agora foi a única notícia que saiu na TV, no canal Chiba News. 県警や消防によりますと、今日午前9時過ぎ、成田市本山里塚の2階建てアパートで火災報知器が鳴り、上の階から白い煙が出ていると1階に住む人から110番通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、2階の一室が焼けました。そしてこの部屋から年齢や性別がわからない1人が心肺停止の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。この部屋の住人と連絡が取れておらず、県警は身元の確認を急いでいます。現場は成田空港にほど近い住宅街です。Eu preciso dizer que normalmente eu não acompanho a mídia escrita aqui no Japão, mas nesse caso eu resolvi ir atrás. E hoje a NHK publicou a versão mais completa até agora, confirmando a identidade de Amanda e informando sobre a prisão de um suspeito, um estrangeiro do Sri Lanka. Então esse é o retrato do que está acontecendo aqui. Não é como a explosão de informações que há no Brasil. Tudo é mais contido, mais lento e mais investigativo. E você, o que achou dessa diferença? Deixe seu comentário aqui para mim. E se quiser continuar acompanhando, segue o canal para ver como são as notícias do dia a dia aqui no Japão.